Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse, também das falsas aparições marianas. Essa semana estou falando muito sobre o sedevacantismo e o que aconteceu nas últimas semanas com a Fraternidade São Pio X. Tá? Eu não costumo chamar de fraternidade sacerdotal, porque ali de sacerdote, a meu ver, não tem nada. Ontem eu fiz um vídeo mostrando a patética entrevista do Padre François. Aquilo foi patético, tá, gente? Quem tem o mínimo de conhecimento da história da igreja, da santa tradição, principalmente nesse caso, a santa tradição, sabe que aquilo foi patético. E como eu falei em outros vídeos, né, a gnose tomando conta do catolicismo. Hoje estamos vendo católicos, prestem atenção, gente, católicos julgando o Papa, se o Papa está certo, o Papa está errado, se o Papa é herege, se o Papa não é herege, segundo a sua consciência. Quando foi que isso aconteceu dentro do catolicismo, minha gente? E eu estou falando dos leigos. Se tudo isso fosse apenas por parte do clero, estaria errado. Mas nós estamos falando do clero. Não, são os leigos católicos julgando se o Papa é um herege, não é herege, o que ele tem ou não que fazer, gente. Isso é lamentável, tá? E a gnose tomando conta do pensamento católico. E aos poucos, tornando este católico em um protestante sem ele mesmo saber. É o tal do marxismo cultural dentro do catolicismo em forma de protestantismo, tá, gente? Qual era, né, a teoria dos marxistas lá de Antônio Gramsci, né? Tornar o cabra comunista sem ele saber. Fazer com que a pessoa defendesse pautas comunistas, tá? Sem ele mesmo saber que era comunista. E é o que está acontecendo com essa gente. São todos protestantes achando que são católicos. Quem gosta da tradição, eu pergunto, quem gosta da tradição, quando foi que alguém dentro da igreja usou o termo obediência cega? Me mostre um documento aí da igreja, lá né, na patrística, na escolástica, sei lá, um documento. Alguém usando o termo obediência cega. Não existe. Isso é algo moderno. Os tradicionalistas, aliás, estou falando radical, tá? Estão se utilizando do modernismo para defender o seu tradicionalismo, gente. Isso é loucura, tá? Ontem eu postei, né, o vídeo do Padre François mostrando, né, a incoerência do padre, falando sobre coisas ou, não, eu não quero dizer que está mentindo, mas assim, ou é ignorância ou desonestidade intelectual. Ele cita o Fiducia Supplicans falando sobre bênçãos para os casais em segunda união ou, né, em uma união irregular. Tá? Ele não explica o documento. O documento tem ali, acho que, sei lá, 10, 15 parágrafos. Aliás, né, a primeira parte do documento é exatamente falando sobre essas bênçãos que não tem nada a ver com união conjugal ou algum aspecto matrimonial. Que não é uma bênção para a união de alguém, e sim algo individual. Então o documento é muito bem, foi muito bem elaborado e é explicativo. Mas é claro que esse neoprotestantismo
que vem do sede-vacantismo, é claro que eles não vão mostrar isso, porque o pai da mentira é o diabo, né? Infelizmente, tá? Ele é o divisor e o pai da mentira. O cara cita um documento, mas não cita o conteúdo. A mesma coisa ele fez com o outro documento, acho que é Morris Letícia, uma coisa assim. A mesma coisa ele fez. É lamentável a atitude do padre François. Uma vez ele fez um vídeo, uma live, na verdade, falando sobre, né, o opúsculo maldito de La Salette. E naquele momento ele acabou deletando a live porque choveu de comentários falando sobre a live dele, dizendo: o senhor realmente faltou com a verdade. Durante toda a live ele dizia que aquele opúsculo não foi condenado, não tinha sido condenado, e a todo momento a gente falando: não, foi condenado. Tem um documento no Vaticano mostrando a condenação, ele dizendo que não. Depois ele falou que foi condenado, mas como o índex, né, foi abolido, foi descondenado, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e ele acabou tirando a live do ar. Ele foi lá e deletou. Então ele já realmente ele já não estava vindo com as ideias católicas, né? E depois caiu aí na questão do tradicionalismo, caiu nessa questão, né, do sede-vacantismo, entrou aí junto com o pessoal da fraternidade aí e acabou se perdendo, tá? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Mas é o seguinte, tá, gente? A questão é o seguinte: é um padre cismático, hoje excomungado, que causa desorientamento e confusão na cabeça dos católicos, e é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, lendo alguns comentários do último vídeo. Olha a bagunça na cabeça dos católicos, olha a bagunça. Tudo por causa de padres como o excomungado François. Né? E uma coisa que eu falo, hein, gente, olha, eu não debato em comentários. Eu vou lá e respondo, mas não vem tentar fazer debatezinho nos comentários, não, que eu vou excluir a pessoa. Tá? Então, fique sabendo disso. Vai lá e deixa um comentário, mas não vem com debatezinho comigo nos comentários, tá? Eu não tenho nem tempo para ficar debatendo em comentários, tá bom? Então, assim, tem gente que parece criança, né? Eu vou mostrar para vocês aqui os argumentos, tudo argumentos de aquelas pessoas que não trocaram a fralda ainda, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho aí, dá o like no vídeo, tá, gente? E deixa o comentário, mas não é para fazer debate, não. Eu não vou debater com ninguém no comentário. Tá? Não vou debater com ninguém no comentário. E se começar a vandalizar os comentários, eu vou excluir. É para deixar um comentário, tá? Então, aperta no sininho, se inscreva no canal. Se quiser contribuir financeiramente com o canal, tá aqui, ó, chave pix crismacabeus@gmail.com, através do QR Code aqui do ladinho, aqui, ó, QR Code, mira o QR Code. Faça uma doação para o canal. Vamos ajudar os canais católicos, tá? A desenvolver os canais católicos. Se você contribuir financeiramente com o canal, eu consigo promover os vídeos. Promovendo os vídeos, tá? Tem que pagar para promover o vídeo. O vídeo chega para mais pessoas, tá bom? Tem a opção do Hypar, que é de graça. Se aparecer para você a opção do Hypar, clica lá que é de graça e você vai estar ajudando da mesma forma, tá bom? Tem a opção do clube de membros. Se você quiser se tornar membro do clube de membros do canal, é aquela contribuição mensal. Tá? Ali tem 3 opções. Você vai lá, escolhe a melhor. Tá? Tem de R$ 1,99, R$ 4,99 e R$ 7,99. Aí tem uma contribuição mensal para você, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos ler os comentários. Presta atenção que o padre François, assim como outros padres que estão aderindo a esta modinha do sede-vacantismo, e também, tá, gente, o Centro Dom Bosco e toda a fraternidade São Pio X, presta atenção no desorientamento e a confusão que causa na cabeça dos católicos, tá? Aqui na Terra, preste atenção, tá, gente? Quem tem o poder da chave
é o Papa. Você gostando ou não, se você é católico de verdade, quem tem o poder da chave é o Papa. Com essa chave, ele liga e desliga tudo na terra e no céu. Se você gosta, beleza. Se você não gosta, vá para o protestantismo. Lá não tem Papa. Lá você pega a tua Bíblia, coloca debaixo do braço e segue o que você quiser. Vai lá seguir a tua gnose, a tua consciência. Você é um iluminado. Você só precisa ler a Bíblia, alguns documentos da igreja e seguir o seu caminho. Dentro da igreja católica, o líder é o Papa. Acima dele está Jesus Cristo no céu. Você não fala com Jesus Cristo, cara. Você não fala com Jesus Cristo. Não me consta que algum leigo aqui, neste momento, tenha falado com Jesus Cristo. Quem fala é o Papa. Se você gostou, gostou. Não gostou, vai embora. Suma da igreja. A igreja não é o teu lugar. Se você não aceita o poder da chave, vá para uma igreja que não tenha chave. Ah, mas o Papa fez isso, eu não gostei. O problema é teu. O problema é seu. Ah, mas é que o Papa Francisco era progressista. Problema seu. O Papa era o Papa Francisco. Hoje é o Papa Leão XIV. O que ele ligou e desligou, tá ligado e desligado, filho. Acabou. Agora vamos lá no desorientamento. Olha o que o cabra... Eu fiz um comentário na live que eu não sou perito no Concílio Vaticano II. Não quer dizer que eu não conheça o Concílio Vaticano II. Eu sou perito no Apocalipse, não quer dizer... Entenda, gente, ó, eu sou perito no Apocalipse porque eu me aprofundei no Apocalipse. Em falsas aparições marianas, não quer dizer que eu não entenda de outro assunto, que eu não tenha conhecimento de outro assunto. A mesma coisa, alguém que é perito na Santa Inquisição, não quer dizer que eu não tenho conhecimento de outros assuntos, tá? E eu falei na live que eu não sou perito no Concílio Vaticano II. Quem é perito poderia me auxiliar em algumas questões. Não quer dizer que eu não conheço o Concílio Vaticano II. Olha o que um desorientado escreveu. Se você não sabe nada do Concílio Vaticano II, como diz, não devia estar criticando quem critica ou quem é contra. Isso aqui, gente, é um jumento falando. É o jumento de Balaão tinha mais sabedoria do que esse cidadão. O fato de eu não ser perito não quer dizer que eu não tenha conhecimento e não possa dar a minha opinião. E muitos do que são contra o Concílio Vaticano nunca leu o Concílio Vaticano II. Essa que é a realidade. Eu duvido que esses cabras todos aqui que estão criticando o vídeo tenha lido o Concílio Vaticano II. Então perceba você, olha o tipo de argumento. Eu não posso criticar quem é contra o Concílio Vaticano II porque eu não sou perito, né? Como eu falei, não é que eu não tenha conhecimento do concílio. Agora eu tenho conhecimento da igreja. E eu sei que qualquer católico que não aceita um concílio ecumênico da igreja não é católico. Você é um protestante, cara. Você é um cismático. Você não está no corpo da igreja. Aliás, eu dou mais valor no protestante que já saiu da igreja, tem a dignidade de dizer eu não aceito, eu não sou católico, do que você que fica batendo martelo ali, ó. Eu sou católico, mas não aceito Papa. Não presto obediência cega. Não, sabe? Você nem sabe o que significa isso. O católico ele acredita na promessa de Cristo, que as portas do inferno nunca irão prevalecer contra a igreja. Se você tem alguma suspeita no teu coração de que o Papa um dia possa ensinar uma heresia, você não é católico, você não acredita na promessa de Cristo, meu filho. Mas vamos lá. Aí tem um cabra aqui. Eu não entendo, para falar a verdade, tem horas que eu não entendo muito bem o que eles escrevem, tá? Ele diz assim, ó.
A fraternidade existe desde 1970. Obrigado, eu não sabia, cara. Aliás, ninguém sabia. Eu vou ter que mandar isso aqui pro Papa Leão XIV. Acho que o Papa também não sabia, viu? Eu tô... Sério. Ainda bem que, né, você me avisou. Sempre rezou a missa de sempre. Também eu não sabia. Olha que informação. Vamos tirar a excomunhão dos 4 bispos e de quem sagrou. Eles sempre rezaram a missa de sempre. Ninguém sabia disso, né? Formou seminaristas que se tornaram bons sacerdotes. Aí a avaliação de cada um. Se o cabra é cismático, não é um bom sacerdote. Na vida dos fiéis, nada mudou. Mudou. Se você segue a fraternidade, você não é mais católico. Só isso, mas... É só isso, tá? Não mudou muita coisa mesmo. É simples. Você segue a fraternidade, você não é mais católico, você é um cismático. Já eram chamados de cismáticos antes. Sim, eu sempre chamei. Eu, em particular, tenho vídeos aqui desde 2019 falando que são sedevacantistas, cismáticos, né? Mas, assim, muitas pessoas não entendiam dessa forma. Aí diz assim, ó, já houve uma excomunhão em 1988. Ninguém sabia disso também. Graças a Deus ele nos trouxe essa informação. Também tem que enviar lá para o Papa Leão e para o Castério, para o Cardeal Dom Victor Fernandes. Levantada depois por Bento XVI. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Também ninguém sabia disso. Vocês só estão surfando no hype do assunto. Não, nós estamos divulgando e criticando. Tá? Mas pouco ou nada sabem sobre ele. A sagração dos bispos é uma questão prática. Prática do quê, cara? A sagração dos bispos é uma questão prática do quê? Qualquer um pode sair sagrando bispo por aí? Qualquer jumento, qualquer esquizofrênico, qualquer pessoa aí que tem algum problema, né? De, sei lá, algum problema cognitivo, pode sair sagrando bispo por aí, cara? Aí diz aqui, ó, 2 bispos apenas para correr o mundo todo, nos priorandos é exaustivo para eles. Problema de vocês se só tem 2 bispos. Volte para a comunhão com a igreja. Primeiro volta para a comunhão com a igreja. Deixa de ser sedevacantista. Aí sim vai questionar sobre sagração de bispos. Né? Aí diz assim, ó, são milhares de fiéis ao redor do mundo. Todos, olha só, são milhares. Então tem milhares de fiéis excomungados. Se estão seguindo a fraternidade, estão excomungados. Tá? Desde o sul da Argentina aos confins das Filipinas. Batendo... Aí fala assim... Agora, por isso que eu estou falando, que às vezes eu não entendo muito bem o que eles estão querendo expressar. Se esses fiéis que ele falou, são milhares de fiéis... diz respeito à fraternidade ou aos fiéis que eles julgam modernistas, tá? Porque aí ele bota um ponto aqui e continua falando, olha. Batendo o tambor nas missas, aí ele está perguntando, né? Aí eu não entendi, você está se referindo a milhares de fiéis da fraternidade batendo tambor nas missas. Você está fazendo uma pergunta em torno desses fiéis, mas eu vou tentar responder como eu entendi. Eu entendi que ele falou aqui que a fraternidade tem milhares de fiéis ao redor do mundo. E está perguntando assim, se esses fiéis estão batendo o tambor nas missas. Claramente não. E o fiel que bate tambor na missa, ele está errado, seja da fraternidade ou seja de qualquer, né, outro movimento dentro da igreja. Ele está errado. E ninguém aqui está defendendo bater tambor dentro da missa. O padre que permite fazer isso também está errado. O grande problema é que a gente está falando aqui de um crime, que é o cisma, tá, gente? É um crime contra o Código de Direito Canônico. É o cisma. Você não tem como colocar na mesma régua abusos litúrgicos com sagração de 4 bispos sem autorização do Papa. Não tem como colocar na mesma régua. Rezando para um cubo de gelo. Não entendi essa parada. Para Pachamama, eu queria saber qual foi o católico que rezou para Pachamama, gente.
Olha o tipo de questionamento que esse cabra me faz. Qual foi o católico que rezou para Pachamama? Que eu saiba, um grupo indígena foi até o Vaticano e esse grupo indígena foi quem levou a Pachamama lá. Tá? Essa imagem. Que foi dada de presente ao Papa. Ninguém rezou para Pachamama. E a Pachamama, para quem não sabe, é só mais um dos presentes que os papas receberam que não tem origem católica. Ou você acha que se você entrar no Vaticano, tudo que tem lá são artes sacras? No Museu do Vaticano, na biblioteca, vai lá. Você vai encontrar muitas coisas ali que não vêm do catolicismo, que foi dado de presente e a igreja recebe. Tem um obelisco na Praça de São Pedro, gente. E aí ele diz aqui, ó, com dança afro. Aí existem duas coisas aqui, tá? Uma é o rito afro e outra coisa é a dança afro, tá? Dentro da África não se tem esse abuso litúrgico. Pelo contrário, né? A África é um continente muito católico, por sinal, respeita muito o rito. Agora, você tem movimentos que eu não concordo. E ninguém concorda. A não ser o Dom Zanoni, mas ninguém concorda. Só que isso aqui não tem nada a ver com sagrar quatro bispos sem autorização do Papa. Apenas repetindo que é feito há centenas de anos o sacrifício incruento do Nosso Senhor. E em todas as missas é feito o sacrifício incruento do Nosso Senhor. Em todas as missas, seja ela na missa que bate o tambor, como você está falando, que tem abuso litúrgico e nós não concordamos, seja no missal do Paulo VI, que é lindo, o missal de Paulo VI é lindo, tá? O abuso litúrgico não tem nada a ver com o missal do Paulo VI, seja no rito tridentino, que é lindo, seja no rito maronita, ambrosiano, ucraniano, qualquer outro rito. Não tem vocês entenderam que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Ele está falando aqui de abusos litúrgicos, está falando aqui de pessoas que fazem algumas práticas que realmente a gente não concorda. Ele está tentando usar isso daqui como argumento para o cisma. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, pô, tem um cabra lá que cometeu um ato de corrupção e hoje, por exemplo, está no alto escalão aí, né? Dentro da política está no alto escalão. Cometeu ato de corrupção, fez um monte de coisa e tal. Então vou cometer corrupção também. O argumento é isso aqui. O seu vizinho roubou, não aconteceu nada com ele, eu vou roubar também. É basicamente isso aqui. Você vê que argumento totalmente infantil, né, gente? É porque, e ainda com coisas assim que não tem nexo, rezou para Pachamama. Queria ver qual católico que rezou para Pachamama. Me traga um católico rezando para Pachamama aqui, minha gente. Me traga um católico, por favor. Vamos ver esse outro aqui. Esse aqui, gente, eu já vou excluir do canal, né? Como eu falei, já vou excluir do canal. Excomunhão vindo de uma liderança com 2 pesos e 2 medidas é válida? Olha, eu não sei, na verdade, tá difícil entender porque eu não sei se ele colocou um ponto de exclamação. Realmente colocando como se ele estivesse surpreso ou se, na verdade, seria uma pergunta e seria um ponto de interrogação. Não entendi, tá? Mas vamos lá. Excomunhão vindo de uma liderança com 2 pesos e 2 medidas é válida? Tá, quem está julgando o clero e o papa para afirmar que ele está usando 2 pesos e 2 medidas? É um leigo, cara. Um leigo está questionando a atitude do papa. Olha que ponto está chegando essa questão da gnose, hein? Isso aqui é gnose, tá? Aí diz aqui, ó, se as lideranças católicas fossem realmente confiáveis, então ele não confia nas lideranças católicas, não é mais católico. Acabou, já é um protestante. Os bispos alemães já deveriam estar fora há muito tempo. Me fala qual foi o bispo alemão
que sagrou 4 bispos sem autorização do Papa? Fala para mim. A questão da Alemanha é uma questão que a igreja está combatendo. A igreja está combatendo. Agora, nenhum bispo na Alemanha sagrou 4 bispos sem autorização do Papa. Não teve isso daí. Então, você percebe, isso aqui é infantilidade. É infantilidade de um leigo que se acha acima do Papa. E quem é o culpado disso aqui? Padres como o Padre François, que bota essas minhocas na cabeça da pessoa. Aí diz aqui, ó. O pior é que vários bispos e padres, não vou falar aqui, né, o termo que ele usou, em vários lugares do mundo e nada, absolutamente nada acontece. Que tem a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Aqui tem... ele tá falando de coisa de crime até civil. Né? Quem tem que fazer alguma coisa são as autoridades civis. Não vou entrar nessa questão. Cedo ou tarde, quando Deus levantar um Papa segundo o seu agrado, então Papa Leão XIV não é segundo o agrado dele, então ele não segue o Papa Leão XIV e não tem o Papa Leão XIV como Papa. Já deixou bem claro aqui, ó. Todas essas questões serão resolvidas. É só uma questão de tempo. O primeiro a ser excomungado será o cardeal Victor Fernandes. O cardeal Victor Fernandes é o que excomungou a fraternidade, filho. Então... eu acho muito difícil o cardeal ser excomungado, sendo que ele está fazendo um brilhante trabalho, graças a Deus. Tá? Ele continua. Ora do Macabeus, minha espiritualidade é outra. Você não tem espiritualidade nenhuma, cabra. Você é um cismático, herege e sede vacantista. Só que quem estuda, quem pesquisa e quem acompanha o desenvolvimento das lideranças em Roma sabe muito bem o que está acontecendo. Claro que a gente sabe o que está acontecendo. Excomungou um grupo de cismático. Eu acabei de ver o que está acontecendo. Parabéns ao cardeal Dom Victor Fernandes, parabéns ao Papa Leão. Fez o que tinha que ser feito. E aí ele continua. Muito pior, disse o Papa Francisco. Aí vem os jargões. Pegou uma fala do Papa Francisco tirada do contexto e da situação. A gente já explicou sobre isso aqui, tá? E nada que o Papa Francisco não possa ser criticado por uma frase ou uma palavra que ele usou mal colocada. Lógico que pode, não tem problema nenhum, mas desde que você entenda o que o Papa Francisco estava falando, né? Aí ele falou assim, ó, muito pior, disse o Papa Francisco, todas as religiões levam a Deus. Em Singapura, diante de outros líderes religiosos. Ele pegou só essa frase do Papa. Percebeu? É só a frasezinha do Papa. Isso aqui é atitude de protestante. Atitude protestante. Ele era o sucessor de Pedro? Sim, ele era o sucessor de Pedro. Legítimo e tinha toda a autoridade. Aí diz assim, contudo, o trono de São Pedro foi envergonhado por tal. O trono de São Pedro sendo envergonhado por vocês. Bando de cismáticos vagabundos. Essa que é a realidade. Tá? Um bando de vagabundo cismático, herege e sede vacantista. Dizer que todas as religiões levam a Deus é heresia, tá, velho? Olha como aí fica difícil até entender como ele escreveu heresia aqui, né? Onde está Francisco agora? No céu ou no inferno? Eu preciso perguntar mais alguma coisa? Eu preciso perguntar mais alguma coisa? Esse cabra é um sede vacantista protestante descarado ou não? É um protestante descarado isso aqui, tá, gente? O que está acontecendo hoje dentro da Igreja Católica é o que o marxismo fez durante anos no Brasil. O marxismo fez com que as pessoas se tornassem marxistas sem perceber. A pessoa começou a defender pautas marxistas e achando que não era comunista. É o que está acontecendo. O cabra é um protestante achando que é católico. Papa Francisco está no céu, meu cara. Agora você, se morre hoje, está no inferno. Se você morrer hoje, está no inferno. Tem chance de se arrepender e voltar para a comunhão da igreja. Igual o Papa Francisco. Você, se morre hoje, está no inferno. É simples, cara. Aí vem o jargão
protestante sedevacantista. Obediência cega também é um fracasso. Fracasso é para você, cabra, que não acredita na promessa de Cristo e não confia na promessa de Cristo. Aliás, eu desconfio que essas pessoas não acreditam em Cristo. Se acreditassem em Cristo, não iriam duvidar da promessa de Jesus. Pessoas que eles acreditam, né, que a cátedra de Pedro está vazia, eles não acreditam em Jesus Cristo. Já acabou, é protestante. Tá? A fé não pode ser isenta da razão. Exatamente, a fé não pode ser isenta da razão. A razão é de que até o juízo final, como diz Santa Catarina de Siena, vai ter um sucessor de Pedro na cátedra de Pedro, e mesmo cometa algum pecado, ele não perde a autoridade e nem a sucessão de Pedro. Tá? E aí ele continua. Gostaria de ver se acontecer... Olha só, gente. Pera, sério. Eu tenho dúvidas se realmente quem escreveu isso daqui já concluiu o 3º ano primário. Sério. Olha a infantilidade. Parece que alguém que tá jogando PlayStation, cara. Sério. Parece que o cara tá jogando PlayStation e tá escrevendo isso aqui, ó. Gostaria de ver se acontecer um decreto de Roma com os seguintes termos: em nome da ecologia, a Santa Sé determinou que todos os fiéis católicos do mundo inteiro irão substituir a Santa Eucaristia por capim, em nome da obediência. Quer dizer, o cabra que ele faz um comentário desse aqui, ele tem problemas cognitivos. Não vale a pena nem continuar o debate, tá? E por isso que eu já vou, né, banir o cabra. Ele tem problemas que só um psiquiatra, essa é a realidade, ou se ele passar pela sessão do descarrego, talvez. Não sei se resolve esse problema dele. Sério. Cara, ele tem que passar por uma pessoa que possa ajudar ele, que não vai ser o Cris Macabeus. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, eu não sou exorcista. A pergunta dele é se a igreja substituir a Santa Eucaristia por capim. Como é que se... que caralho que se responde pra uma bosta dessa aqui, velho? Sério? Pra terminar, duas postagens. Falastes que os padres fizeram pior que Lutero. Isso aqui é uma outra pessoa, não é esse cidadão, tá, gente? Falastes que os padres fizeram pior que Lutero. Então manda um e-mail para o Vaticano e pergunta para eles por que uma estátua do herege do cismático com S, Lutero, se encontra lá. Não tem imagem de Lutero lá, gente. Mais uma vez. Olha o que acontece. Não, isso aqui são os frutos, na verdade. Os frutos do padre cismático François. O padre François faltou com a verdade quando falou do Fiducia Supplicans, da Amoris Laetitia, né? Faltou com a verdade. Olha o que acarreta. O cabra está perguntando por que tem uma imagem de Lutero no Vaticano. Não tem imagem de Lutero no Vaticano, gente. Isso aqui é uma fake news. O que teve foi um encontro com os luteranos, que a igreja tem todo o direito de se encontrar com qualquer outra religião ou qualquer outra igreja, em que os luteranos nesse encontro levaram uma imagem de Lutero. Essa imagem não está no Vaticano, é uma imagem luterana. É a mesma coisa do encontro de católicos e luteranos dentro de uma igreja luterana, em que o católico vai levar lá uma imagem de Virgem Maria. Quando ele se retira, os católicos se retiram, vai levar a imagem embora. Não tem imagem de Lutero no Vaticano, gente. Isso aqui é uma fake news. Então não tenho por que perguntar nada a respeito disso. E poderia o senhor perguntar. Já que você está questionando, manda você um e-mail e pergunta. Quem lê o e-mail vai voltar para você falando que você está louco, que você precisa de uma ajuda. Você precisa passar por uma pessoa que possa te ajudar. Ou vai na sessão do descarrego, ver se resolve o seu problema.
Aí diz aqui, ó, pergunta para eles se vão retirar do Jardim do Vaticano a planta em homenagem ao demônio Pachamama. Cara, planta, tem uma planta. Segundo esse cidadão, tem uma planta no Vaticano em homenagem a um demônio chamado Pachamama. Pachamama era só uma imagem, né, uma obra de arte que um grupo indígena deu de presente para o Papa Francisco. Tem uma planta no Vaticano em homenagem... Cara, alguém conhece essa planta em homenagem a um demônio lá no Vaticano? Pergunta para ele se os bispos e padres, enfim, não vou falar o termo aqui, vão ser excomungados. Então aponta quem são e o pecado que eles cometeram. Tá? Aponta tal bispo, tal padre, isso aqui, pecado, crime diante do Código de Direito Canônico, manda para o dicastério para a doutrina da fé. Tá bom? E mais uma vez, pergunta, né, de pessoas que têm problemas cognitivos. Vamos supor que realmente o cabra esteja certo, que existe uma planta lá, em homenagem ao demônio, enfim, a imagem de Lutero. O que tem a ver isso aqui com a sagração de 4 bispos sem autoridade do Papa, sem autorização do Papa? O que tem a ver isso aqui? Qual é a equivalência? Está na mesma régua? Se o meu vizinho comete um roubo, rouba alguma coisa de alguém, não vai preso, eu também posso cometer o mesmo ato? Não, não posso. Tá? Se eles te responderam, o que eu acredito que não, eles não vão responder um monte de asneiras dessa. Quem está lá no Vaticano tem mais o que fazer. Isso aqui são perguntas de pessoa que está com algum problema cognitivo, não tem cérebro, tá, gente? Aí diz aqui, ó. Então, a gente consegue saber se eles são verdadeiros fiéis de Cristo e sua igreja. Caso contrário, tampar o sol com a pedra. Cara, você não é católico. Aí você começa a entender que você não está debatendo com uma pessoa que é católica. Isso aqui já deixou o catolicismo faz tempo. Tá? Por isso vai ser banido do meu canal, porque o meu canal é para católico. Isso aqui é um cismático herege. Tá? Ele deve estar seguindo aí o professor Emílio, né? Faz a sua igrejinha em casa. Tá? E para terminar aqui, olha, analogia fraca. O Papa não é patrão de ninguém. Gente, olha o argumento. O Papa é patrão. O Papa não é patrão de ninguém. O Papa não é patrão. O Papa é o líder da Igreja Católica. É o sucessor legítimo de Pedro. E muito menos acima da Santa Igreja, gente. Meu Deus do céu. O cara tá colocando ou você é o Papa ou você é a Igreja. Não tem como desassociar. Ô jumento. Não tem como desassociar a Igreja da figura do Papa, cara. A Igreja foi edificada sobre Pedro. Se não tem Pedro, não tem Igreja. Olha a loucura, né? Na cabeça, o desorientamento, a confusão na cabeça desse cidadão que nem católico mais é. Tudo isso por culpa de padres como François, Padre Vander. Aí ele diz assim, ó, o Papa é apenas um líder maior abaixo de Jesus. Ele acabou de se refutar. Se o Papa é o líder maior, está abaixo apenas de Jesus, ele não pode julgar o Papa. Aí diz aqui, ó, sua liderança também deixa a desejar e muito. Se fosse o contrário, vários padres e bispos aqui no Brasil e o mundo afora estariam todos também excomungados. Mais uma vez, né? Se utilizando de coisas que não tem nada a ver. Ah, porque tem padre que não deu bom testemunho. Tá, mas o que esse padre fez é um crime que causa excomunhão? O cara ele não vai saber me dizer. Ele não vai saber me dizer. O que a fraternidade fez foi um crime contra o Código de Direito Canônico. Foi um ato de cisma.
Por isso, eles foram excomungados e é automático. O que a igreja fez foi formalizar algo que já tinha acontecido. A mesma coisa, um casal católico, a esposa engravida e decide o quê? Tirar a criancinha do ventre da mãe antes do tempo, tá? Para não falar o termo aqui. A igreja não precisa excomungar o casal. Eles já estão excomungados. O que a igreja pode fazer é formalizar aquilo. Mas já é automático. O que a igreja pode fazer é formalizar. Está formalizado, mas isso aí já aconteceu. É a mesma coisa com a fraternidade. Agora fica essas perguntinhas bestas. Ah, por que o padre Júlio Lancelotti fez tal coisa? Vai ser excomungado também? Vai correr atrás, cara. Vai lá e pergunta pro cardeal Dom Victor Fernandes. Agora, por que o padre Júlio Lancelotti não foi excomungado por algo que ele tem algum... Eu não sou fã dele, né? Critico pra caramba aqui, mas não foi excomungado, pronto. Agora dá o direito da fraternidade São Pio X negar o Concílio Vaticano II, negar o papado, sagrar 4 bispos, por causa do padre Júlio Lancelotti. Mas olha, a cabeça desse povo, tá? E, como eu falei, o Cris Macabeus não resolve seu problema, cidadão. Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra e nem exorcista, tá? Seu, realmente, o seu caso, né? Você precisa procurar uma ajuda de alguém que possa realmente tirar, né, isso que está te incomodando ou resolver o problema cognitivo que você tem, tá bom? Não é o Cris Macabeus, tenho certeza que também não é o Papa Leão que vai fazer isso daí, tá bom? E essas pessoas todas, gente, resumindo tudo, essas pessoas aqui não são católicas, tá? Eles não são católicos, são cismáticos. Ao longo do tempo, sempre teve isso na igreja. Os cismáticos, tá? Só foi formalizada a excomunhão deles. Tudo excomungado. Esse cidadão está excomungado, o outro lá que defende a fraternidade, defendeu a fraternidade, seguiu o pensamento, a ideologia, está excomungado. Não faz parte mais do catolicismo. Tchau. Paz e bem a todos. Até a próxima. Amém.